Oh, desculpe. Deixa eu ver se fica legal aqui. Você mora onde na rua? Qual o número da casa? Lá na esquina mesmo, na curva, é 135, É, o povo esqueceu que hoje tem live, viu? Douglas, pede a Nico só baixar essa televisão aí, por favor. O povo esqueceu que hoje tem live. Já entrou uma aqui. Esse nome é africano. Como tá tudo junto, eu não consigo ler. Mais um. Sejam bem-vindos. Vamos esperar os outros entrarem. Luiz. Luiz não falta, né, Luiz? Boa noite. Bota o celular para carregar. Então você acompanha Papo de Preto há pouco tempo, né? Porque já tem um tempo que eu faço live toda quinta-feira aqui no Instagram. Ah, faltou ontem no Facebook. O Facebook bombou ontem, viu? E eu quase não faço live hoje. Aconteceu um problema comigo e eu não tava querendo fazer, mas estamos aqui. Eve também não falta, não. Difícil, né, amiga? Ah, sim, esqueceu de hoje. Eu também não avisei muito porque teve a live do Facebook, então eu falei primeiro da do Facebook. Vinícius, é porque no Facebook o Papo de Preto tá instalado há muito tempo, né? Então as pessoas já têm uma... E esses dois dias do último vídeo que eu fiz sobre o BBB, a página aumentou assim mais de 500 seguidores. E eu tô até pra avaliar, porque eu acho que tem muita gente branca lá. Eu bani muita gente da página. Oi, Val. Bani muita gente, porque tinha muito comentário dizendo que os próprios pretos são racistas. Aquelas coisas que a gente ouve sempre. Desculpe, gente. Vamos ver aí se o povo entra mais. Acho que porque eu não divulguei muito, aí muita gente não lembra. Carmen, seja bem-vinda. Ei, Paula. Eu sou tóxica. Tóxica. Só tava faltando essa, né? Porque radical eu já recebi. Racista reversa eu já recebi também. Faltou tóxica. Agora sim. Olha, Vinícius, tu me deixa, viu? Eu tô achando que eu sou tóxica mesmo. Oi, amigo. Seja bem-vindo. É isso aí. Eu acho que eu vou começar. Ai, gente, seu Cláudio Léo me mandando mensagem, como é que eu ouço? Não tem como. Eu vou até botar aqui no... Não perturbe, né? Que todo dia eu esqueço de colocar antes de começar a live. E aí eu começo a ver aqui. Eu acho que eu vou ficar assim uma semana, eu faço no Facebook, uma semana eu faço no YouTube e deixo fixa a do Instagram, né? Eu acho que fica melhor.
Hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema polêmico. Eu sempre digo que os temas mais polêmicos quando se fala de autonomia, de emancipação, é palmitagem e espiritualidade. São os temas mais polêmicos. Inclusive, eu não fiz nem esboço, porque eu fiquei pensando, eu vou falar sobre isso mesmo, vou falar, mas a gente precisa falar, porque senão a gente fica girando em círculo, né? E aí, eu já tem um tempo que eu venho tentando pensar sobre isso, e eu tô tentando não causar, assim, uma celeuma com isso. Eu quero falar dessa situação como uma coisa muito séria, né? Eu fui, quem me conhece, quem me acompanha já há muito tempo. Boa noite! Ó, Joe! Você que não chegue não, viu? Pois, eu fui evangélica durante 15 anos. Eu acho que a maioria das pessoas que me acompanham sabe, né? Tem gente até que se surpreende. Você é evangélica? Deixa eu sentar um pouco mais para trás. Pronto. Para vocês enxergarem mais minha barriga. Mas eu fui, antes de ser evangélica, assim, eu fui num tempo que não tinha religião, porque minha mãe não tinha religião, meu pai também não. Naquele tempo todo mundo dizia que era católico, né? E eu fui educada numa escola católica. E depois, e eu convivia com duas famílias de candomblé, né? Duas famílias vizinhas. E eu dançava em grupo de dança afro. Eu comia caruru de 7 meninos, sabe? Dos Ibejes, né? Em setembro. Eu tinha todo o envolvimento com essas famílias, um envolvimento cultural. Meu irmão fazia maculelê, fazia capoeira. E não havia nenhuma demonização, nenhuma ruptura. Fazia parte da nossa cultura aquilo. Né, Pri? Eu sempre falo isso. E as pessoas se chocam quando sabem que eu fui evangélica. E aí, quando eu fui morar em Feira de Santana com minha avó era evangélica, me levava, e a partir daí que eu comecei a conhecer a igreja evangélica. Na verdade, eu já era cristianizada porque eu estudei na escola católica, a gente era obrigada a ir a algumas missas e tal, né? E aí o que acontece? Depois que eu entrei na igreja, que eu comecei a ver o candomblé de uma forma negativa. Porque antes eu não via, eu não tinha nada aqui dentro do candomblé que me deixasse desconfortável. Mas depois que eu entrei na igreja, eu comecei a sentir medo, eu comecei a não querer aquilo, porque é demonizado mesmo. Dentro da igreja, o candomblé é demonizado mesmo, sabe? Inclusive, quando a gente fala sobre o assunto, quando meu filho... Isso aqui é uma pulseira que Liliane me deu, ó. Que linda. Com as cores da RBG e com um búzio, ó. O búzio da Costa, que é bem da nossa cultura mesmo. Acho linda demais. E olha que eu nem uso pulseira, mas eu amei essa. E aí, o que aconteceu? Eu nunca quis relação nenhuma com o candomblé depois que eu entrei na igreja. E foi muito difícil quando o meu filho entrou no candomblé, porque a família toda achava aquilo um absurdo, né? Porque eu fui evangélica, eu fazia missões, eu ministrava louvor, eu pregava. E o que eu ia fazer com relação a isso? E eu disse, não vou fazer nada, é a escolha dele, é isso que ele quer, né? Mas as pessoas ainda se chocam, as pessoas cometem todo tipo de erro, mas quando se fala que a pessoa é do candomblé, parece que é um pecado, sabe? Por quê? Porque a igreja demoniza o candomblé. Então a gente precisa entender a raiz disso. Por que o candomblé é demonizado? Não tem outro fator que não seja a questão de ser uma espiritualidade preta, né? Porque você não vê nenhuma outra religião
ser tão demonizada quanto. Você não vê ninguém falando mal de budismo, sabe? Pouco fala de espiritismo, mas quando é do candomblé, o povo fala mesmo, sabe? Inclusive pessoas que nem são evangélicas, mas nós estamos numa sociedade tão cristianizada que as pessoas já começam a acreditar nas verdades que o cristianismo prega, mesmo não sendo evangélicos, né? E aí, quando eu comecei a conhecer o panafricanismo, graças a Deus, eu conheci o panafricanismo através da Dissecando o Racismo, né? Alguns amigos me falavam sempre e eu comecei a procurar páginas que falam sobre autonomia. Eu seguia umas 3 páginas, Poder Africano, é porque eu não sei direito o nome. Uma que agora saiu do ar, que é Garveísmo, Panafricanismo e Nacionalismo Preto. E a Dissecando o Racismo. E a Dissecando o Racismo é bem coerente nessa questão da espiritualidade. Foi a que eu mais achei coerente, né? Porque fala mesmo de espiritualidade, fala mesmo dos orixás e tal. E aí a gente vai ouvindo certas coisas, porque nós temos pessoas que são da autonomia. Eu sou crente, mas concordo. O budismo e o hinduísmo não são demonizados nem de perto. Tomara que você concorde até o fim. Porque ainda existem pessoas que estão nesse caminho, começando o caminho da autonomia e do panafricanismo, que ainda são cristianizadas, que ainda são evangélicas. E eu acredito que, como é que eu posso dizer? Que é um processo que muitas pessoas ainda não estão acordadas para o quanto é incoerente, sabe? Você ser panafricanista e cristão, sabe? E aí a gente vai falar sobre isso. Eu estava aqui fazendo uma pesquisa e eu vi... não vou mais para a missa de quinta. Boa noite, Ricardo. Por causa das lives, né? Então, tem pessoas que já me convidaram para fazer live e que são do cristianismo e falam sobre cristianismo e panafricanismo, e eu não consigo... Que bom que vem de mente aberta. E eu não consigo ver a possibilidade de se ser panafricanista e cristão. Aí, Manu, mas Garvey não era cristão? E aí eu pensei muito sobre isso durante esse tempo que eu venho aprendendo sobre panafricanismo. Primeira vez ao vivo, né? E aí o que acontece? Garvey, ele fazia parte de um cristianismo segregado, sabe? Porque você sabe que naquela época nos Estados Unidos existiam igrejas de preto e igrejas de branco, né? Era extremamente segregado e a consciência racial lá era de uma forma e aqui era de outra. Então Garvey, ele apesar de ser cristão, ele fez um rompimento muito grande com os valores brancos, né? É a maior referência que a gente tem no panafricanismo, apesar dele não se titular panafricanista, mas é a referência mais forte com relação à autonomia, né? É Garvey. Mas você não ouve Garvey pregando cristianismo. Você vai ler os livros de Garvey, você não vê Garvey como um pastor. Ele tinha aquela mesma desenvoltura, a mesma eloquência, mas ele falava sobre autonomia. Ele estava ali guiando o povo preto para a África, sabe? Então ele falava o tempo todo de voltar à nossa ancestralidade, de voltar à nossa cultura, para poder seguir esse caminho, né? E aí você vai ver Malcolm da mesma forma, porque Malcolm, ele começou a abrir a mente através da nação do Islã. Mas a nação do Islã
também tinha como é que eu posso dizer? Esse rompimento com as coisas brancas. Então, existia toda uma realidade que ajudava. Mas eu sempre digo, para mim o único defeito de Malcolm era ser muçulmano. E isso é perigoso porque depois que ele foi para Meca e que ele viu lá muita gente branca também seguindo a mesma religião, ele ficou assim emocionado, né? Com a quantidade de pessoas que havia harmonia. Mas havia uma harmonia religiosa, sabe? Se você for passar para a questão política, todo branco quer ter seu privilégio, sabe? Seja ele de que religião for. É igual você vai viver bem com algumas pessoas da igreja que é branco, mas ela nunca vai abrir mão dos privilégios dela por causa de você, né? Por causa dos pretos. Porque se fosse assim, o racismo tinha acabado, a gente tinha uma outra sociedade. Eu costumo dizer que o cristianismo é uma das principais bases do racismo, sabe? O racismo ele não se sustenta sem o cristianismo, até porque a escravização teve o cristianismo como base, né? Era chicote numa mão e Bíblia na outra. E isso é muito sério. É perigoso também pelo fato de que o comércio de escravizado começou com o Islã na África. Exatamente. Eu vou falar sobre isso. Então, na pesquisa diz que na África tem 45% de muçulmanos, 40% de cristãos e 15% de ateus e pessoas que seguem cultos africanos. Olha que desgraça. Isso não responde muito o porquê que nós estamos nesse ciclo sem fim de não sair dessa colonização pós-escravização. Para mim, isso responde muito, sabe? Porque os muçulmanos foram os primeiros colonizadores do continente africano, né? E vários valores que se tem hoje não são africanos, são muçulmanos, sabe? Inclusive, eu acredito que a questão da poligamia também. Mas a questão tem um filme que eu tava até perguntando a Nicolas o nome, Esquadrão Suicida, que tem o Will Smith. E o governo dos Estados Unidos está querendo pegar esses anti-heróis, né? Esses vilões, para fazer um trabalho para eles. E o Will Smith é excelente. Ninguém pega ele mata quem ele quiser. Só que o que foi que fizeram? Pegaram Batman, pegar ele diante da filha. E diante da filha, ele não consegue ter reação. Porque existe um vínculo, né? Existe um vínculo afetivo ali. Então ele não consegue reagir. Ele não consegue não só reagir, ele não consegue fazer nada que pareça ser ruim, né? Isso é uma lógica cristã. Aquilo que é ruim, aquilo que é bom. E aí o que acontece? Por que eu tô trazendo isso? Porque é dessa forma que as coisas acontecem. Não tem como você manter vínculo afetivo com alguém, alguma coisa, e você querer ter autonomia diante dessa coisa. Por exemplo, você não vai conseguir nunca ficar contra um branco quando você está implicado com ele, quando você namora um branco, quando você tem mãe, pai branco. Não são todos. Claro que a pessoa que já tem uma noção de autonomia, ela consegue. Mas se você tiver vínculo afetivo com o seu opressor, ou com elementos da opressão, você não vai conseguir reagir a isso. Você não vai conseguir fazer aquilo que é preciso. Sabe? É aquela coisa. Se você tem um irmão branco e houvesse uma revolução, e esse irmão branco te denunciasse
para o sistema, né? Você teria coragem de matá-lo? É sobre isso que eu tô falando. O vínculo afetivo nos apreende. Oi, Lu. Oi, André. Certo? Porque a gente tá preso a tudo aquilo que nos emociona. Tudo aquilo que nos faz ter sentimento. Sabe? Quem assistiu aquele filme, eu sempre cito esse filme, que é O Detetive que Interrompeu a Passagem, que foi aquele cara que passou 5 anos na CIA aprendendo como o branco agia para poder fazer revolução na sua comunidade. Quando você... Oi, Jússi. Quando você assiste aquele filme, no final, um grande amigo dele de infância quer prender ele para poder acabar com a revolução. Descobre que é ele que está fazendo a revolução, que até então ninguém sabia, e leva ele, e quer levar ele. E ele não mede esforços, ele mata esse rapaz e acaba de alguma forma o rapaz matando ele também, né? Não mostra ele morto, mas é o que dá a entender que ele foi ferido e tal. Mas ele, mesmo amando aquele cara, olha, em português é O Detetive que Interrompeu a Passagem. E em inglês está The Spook alguma coisa. É um filme de Spike Lee. Tá lá na Blackflix. Assisti na Blackflix. E tá também na página do Facebook do Núcleo de Oscar Devereux. Viu? Também acha lá o filme para poder assistir. Então, o que acontece? Ele não mediu esforço porque ele sabia que a revolução era muito mais importante do que a relação afetiva que ele tinha com aquele cara. E isso é muito importante. Mas aí você se pergunta, será que você vai ter coragem de fazer revolução sendo cristianizado? Sabe? É muito complicado isso, muito difícil. Porque o cristianismo, ele ensina você a perdoar, né? Ele ensina você a não reagir à afronta, a dar outra face. Não é isso? A maioria dos valores cristãos, ele te aprisiona. Olha o filme O Nascimento de uma Nação com Ned Turner, que ele, quando aprendeu a ler, a dona da casa, né, da casa grande, pegou ele para casa, levou ele para a biblioteca e disse: esses livros aqui todos não são para você, é livro de branco, seu livro é esse. E deu a Bíblia para ele. E ele cresceu lendo a Bíblia e se tornou pastor. Né? Ele se tornou pastor. E quando ele se tornou pastor, ele foi utilizado para usar a Bíblia para escravizar seus próprios irmãos, né? É igual você pegar os pretos e botar na Globo para falar pelos brancos. É isso. Foi isso que foi feito. Ele foi usado para falar. Quando temos relação afetiva com brancos, a gente toma mais cuidado em falar sobre o racismo. Exatamente. Sabe? Você tem uma amiga que está implicada, você tem um amigo que é cristão, você já fica assim, como você vai falar, todo cheio de dedo, entendeu? Você não fala de candomblé na frente dela. Na minha família mesmo, eu sou, sabe, aquela pessoa que ninguém chama para fazer nada. Por quê? Porque eu vou chegar lá e vou falar sobre racismo, vou falar sobre essas questões, e aí o povo já fica um olhando para a cara do outro assim, ó, sabe? Mas eu não estou nem aí. Não estou nem aí. A gente precisa ter certeza daquilo que a gente acredita, sabe? E aí, esse tempo todo que eu venho entrando nesse caminho de autonomia, de nacionalismo preto, eu venho procurando empretecer a minha subjetividade e voltar cada dia mais para a África, né? É o Sankofa. E aí, uma coisa que aconteceu foi eu pensar muito sobre essa questão de espiritualidade. Porque sou problemática, sou mesmo, e gosto. Principalmente para falar com pessoas, com crianças. Eu sendo professora, eu sei que a escola, ela é extremamente cristianizada. A maioria das musiquinhas de educação infantil é sobre Jesus e tal, e as professoras, sabe, cantam o tempo todo, e você fica... Eu fiquei assim, gente, como é que a gente vai
fazer esse tipo de coisa? Como é que você vai falar sobre emancipação, sobre liberdade com crianças pretas, falando sobre cristianismo, né? E aí eu vi pessoas pretas dizer, mas Jesus é universal. Sim, mas é nossa história, a gente precisa saber disso. Aí eu ouvi a gente dizer assim, mas vários negros já vieram de África cristianizados. E daí? Eles vieram cristianizados porque o cristianismo entrou lá por alguma porta, sabe? Que não foi o próprio continente africano, sabe? A gente precisa... Não me encontrei em nenhuma religião, sou muito contestadora, muita desigualdade em todo sentido. Mas você ainda tem essa vantagem que você é branca. Eu tô falando para nós que estamos seguindo a linha da autonomia preta, do nacionalismo preto. A gente precisa saber o que se deve seguir. Esses dias mesmo eu vi uma pessoa que fez o Entendendo do Dissecando do Racismo. Ele disse, esse cara é crente e fez o Entendendo. Eu fiquei, não é possível. Sabe, porque uma pessoa crente ouvir tudo que o Dissecando do Racismo fala, né? E mostrando que ser cristão também é palmitagem. É uma palmitagem espiritual. É você flertar com a religiosidade do branco, sabe? Isso é muito sério, gente. A gente pode achar que não, mas não é assim, porque existem cristãos que são panafricanistas, existem cristãos que têm um pensamento de autonomia. Rapaz, eu conheço crente que eu creio em Jesus negão, minha família acha falta de respeito. Eu já acreditei em Jesus negão, sabe? Mas não acredito mais. Quando você entende que a cultura tradicional africana, a espiritualidade tradicional africana, ela está implicada em culto aos ancestrais, acreditar que os nossos ancestrais não estão mortos, que a morte não é o fim, que o ancestral volta, né, em crianças. Então, a gente precisa começar a rever certas coisas. Eu também acreditava em Jesus negão, não duvido que Jesus tenha sido preto, mas a gente precisa entender quem é Jesus para nós. Inclusive tem o povo Rastafari, né? Que acredita nesse Jesus de dread, né? Mas eu tô tentando falar com vocês de uma forma que talvez eu esteja errada, né? Para vocês entenderem da forma mais didática possível que não é possível ser panafricanista e cristão, sabe? É melhor, viu? É melhor ficar quietinha para não gerar print. É isso mesmo. Eu também fiz isso demais, sabe? Porque quando você vai a fundo na espiritualidade africana, ela tá assim, relacionada ao culto aos ancestrais e relacionada ao culto a entidades, que no caso do candomblé são orixás, no caso de Kemet são deuses, né? No candomblé aqui no Brasil, porque lá não é candomblé. Eu fiz um curso com um professor do Benin e ele disse que lá chama de vodou, né? Vodou. Então, quando você vê coisas que remete, inclusive nesse filme de Nat Turner, as pessoas podem ver só Nat Turner depois que se cristianizou. Mas quando ele era criança, ele tinha umas marcas no corpo que um ancião que parecia um babalorixá, um sacerdote, disse que ele era marcado para ser líder, que aquelas marcas eram uma marca de liderança. E aí meio que profetizou, falou sobre o destino dele. E assim foi. E quando ele começou a abrir os olhos, foi a ancestralidade que estava nele. Porque uma coisa que eu ouvi desde sempre, que eu não acreditava e que hoje eu acredito, é que todo preto nasce com um orixá. Todo preto nasce com orixá. Entendeu? Então a ancestralidade dele começou a mostrar para ele, dentro da Bíblia, que não existia só essas partes que dizia que você tem que ser obediente ao seu Senhor, sabe? E ele aí começou a ver
aquelas partes de guerra, né, que diz assim, mate todo mundo. Homem, mulher, criança, mate todo mundo. Porque essas pessoas são seus opressores, sabe? Porque quando a gente se cristianiza, a gente não... Como é que se diz? A gente não reage, entendeu? Porque, não, mas não pode ser assim. Eu me lembro que uma tia minha me disse isso. Não pode ser assim. Você não pode ser na base da violência. Mas para que violência maior do que o que a escravização e o racismo tem feito com o nosso povo há mais de 400 anos? Sabe? A gente precisa começar a entender isso para trilhar esse caminho. Porque se a gente não aprender a romper com esse sentimentalismo cristão que a gente tem, com coisas brancas, com pessoas brancas, a gente não vai para canto nenhum, sabe? Então é por isso que eu não tenho problema quando as pessoas param de me seguir por causa das coisas que eu falo. Eu não tenho problema quando a família se afasta de mim por causa das coisas que eu falo. Porque a gente precisa ter certeza de que caminho é esse que a gente está seguindo. Do que a gente quer, qual é o objetivo. Se você quer autonomia preta, você vai ficar o tempo todo se embranquecendo? Não, você tem que tirar o seu recheio o máximo que puder. Então, eu ainda sou cristianizada. Isso mesmo, Ricardo. Cristianismo é submissão, sabe? E eu ainda tenho muita coisa cristianizada em mim que eu, todos os dias, peço aos meus ancestrais que tirem de mim. Sabe? Que eu aprenda a ser diferente. Sabe? Porque a gente passou uma vida inteira se cristianizando. E para descristianizar não é fácil. É preciso que o pessoal entenda a diferença entre religiosidade e espiritualidade. E mesmo que as pessoas pintem esse Jesus de preto, será um Deus que continua a partir de uma visão branca. É isso. Continua a partir de uma visão branca. Você pode pintar de preto, mas a base do cristianismo é a mesma. Sabe? A base do cristianismo. Oi, Thaisa, Rosilene, sejam bem-vindas. A base do cristianismo é a mesma. Então a gente vai ficar ouvindo as coisas que a Bíblia diz, sem conseguir romper com isso e sem entender que existe um caminho. Tem um branco e patriarcal, ainda tem isso, né? Porque se a gente aprendeu a ser machista, teve um caminho, né? Quando você tem um vídeo que eu já publiquei no Facebook e que esses dias eu achei na Dissecando o Racismo, que é uma animação, um cara branco falando com uma preta e perguntando para ela sobre se os conceitos da cultura afro acreditam em reencarnação. Sim, acredita em reencarnação. Perguntando se ela acredita mesmo em poder preto, né? Porque vem nesse sentido do Black Power. Vocês querem poder preto mesmo? Aí uma das coisas que ele fala, que pra mim foi interessantíssima, foi isso: você não pode adorar o Deus do seu opressor. Como é que você quer poder preto se você adora um Deus que a base da sua religiosidade é branca? Como é que você quer ter poder preto se você não se aproxima da sua base espiritual, sabe? Como é que você, quando você vai naquele grupo Historicidade Africana do Facebook, você vê como os pretos que são panafricanistas estão rompendo totalmente com o cristianismo, rompendo totalmente com o islamismo, sabe? Eles não acreditam, eles só acreditam ou em cultos ancestrais e alguns são ateus. Mas eles falam sobre isso o tempo todo, porque se a gente não tiver essa coragem de romper, e eu sei que não é fácil, eu de vez em quando ainda fico me perguntando, sim, mano, e Jesus? Eu ainda me pergunto, eu ainda fico, sabe, porque foi a base da minha fé durante muito tempo. E não é fácil. E hoje eu estou me aproximando do candomblé. Eu estou conhecendo e estou me encantando. Primeiro porque eu já tinha que aprender. Porque eu disse, como é que eu vou ensinar crianças sem aprender essa base espiritual africana?
Então, eu já tinha essa necessidade, perguntava ao meu filho, que é do candomblé e tal. E o ano passado eu me vi numa situação, eu ainda vou contar sobre isso, e eu fui pedir ajuda dos meus ancestrais e minha vida mudou em 3 meses, assim, de uma forma inexplicável, sabe? E como diz uma amiga minha, os brancos já descobriram o poder que os orixás têm, e os pretos estão abestalhados enchendo as igrejas. E é assim mesmo, os brancos descobriram o poder que os orixás têm e querem se apropriar disso, dos nossos segredos, do nosso sagrado. E os pretos estão se cristianizando e entrando nas igrejas, enchendo as igrejas, sabe? Tá sofrendo, né, Pri? Eu nem sabia, viu, Pri, que você era cristianizada, mas eu também era. Eu também era, quando eu via a Taiwo falando de Exu, e eu ficava assim, sabe, ouvindo, eu digo, meu Deus, eu vou ter que mudar muita coisa, eu vou ter que aprender muita coisa, mas a gente precisa romper, ou então a gente vai ser só falácia, sabe? É só falácia. Essa reencarnação é uma percepção partida de onde? Não é nada de espiritismo não, viu? É a percepção de que os nossos ancestrais, eles voltam, né? Que por isso também... Inclusive eu vi uma live hoje de Cristal Ocotô, lá na Dissecando, falando que uma das importâncias da gente dar o nome africano à criança é para que essa energia seja africana, porque ela é um ancestral que está reencarnando. Não, que negócio de kardecismo? Kardecismo é racista. Não, a gente está falando aqui de autonomia, de nacionalismo preto. Pelo amor de Deus, viu, André? Até essa noção de Deus é outra, né? E foi uma das coisas que eu ouvi Taiwo falar, que eu me encantei, foi que ele disse que as pessoas dizem que o candomblé é politeísta, né? E que na verdade é uma nova configuração de Deus que se manifesta de várias formas e não de uma só. E não em 3 só, como o cristianismo fala, né? É uma configuração de Deus que se manifesta de várias formas. Os orixás são isso, manifestações de Deus de outras formas, sabe? E é tão interessante o que eu venho aprendendo, é tão importante. E a gente precisa falar sobre isso, gente. Precisa falar sobre isso, porque um povo forte, ele tem que se voltar para aquilo que é seu, sabe? Um povo forte, mesmo frequentando casa de candomblé, a gente vive desde sempre a educação cristã. É horrível você se despedir disso? É sim, sabe? Um povo forte, ele precisa se aproximar da sua espiritualidade. Essa espiritualidade que tem sido demonizada, que tem sido tratada como se fosse algo animalesco, sujo, ruim, sabe? Porque a configuração... Ó, isso aqui é meu filho caçula, viu, Nicolas? A configuração de religiosidade não nos contempla, a nossa espiritualidade é diferenciada, sabe? E a gente come tanto dessa religiosidade, de todas as religiões que não são africanas, que a gente se choca com a espiritualidade africana. A gente se choca. Mas, se você parar para perceber, inclusive nesse filme, do detetive que interrompeu a passagem, ele coloca vários elementos africanos, tem os ibejes, tem vários elementos para poder a gente se aproximar daquilo que é nosso, sabe? Aí a minha amiga que falando aqui, oi Nicolas, se culto aos ancestrais e ele volta à terra encarnado, o culto continua reverenciando o quê? E não tem outros não ancestrais? Só tem esse que reencarnou? Gente, morre gente todo dia, pelo amor de Deus. Olha a conversa, viu? Vamos falar de forma séria sobre essas coisas. Eu amo a roda de samba raiz, amo aquela música Ogum, mas hoje eu não me imagino fora da igreja católica. O processo é bem lento e a gente precisa reconhecer. E a gente não vai fazer isso se a gente não começar a se aproximar. Sabe? A gente não pode. A gente não vai se espiritualizar da forma correta se a gente continuar se enchendo de cristianismo, de islamismo. A gente não vai se empretecer se a gente continua se enchendo de coisas brancas. Entendeu?
Não tem como. Não tem como. Aí eu quero acreditar naquilo que é preto, mas eu vou me alimentar, sabe? Carboidrato me faz mal. Como é que eu vou querer que mude alguma coisa em mim se eu continuo comendo carboidrato? Sabe? É sobre isso. É simples. Como é que eu vou querer pensar em um nacionalismo preto, uma autonomia preta, no Sankofa, em voltar ao passado para construir esse futuro de emancipação, de liberdade, se eu continuo me alimentando das mesmas teorias políticas, culturais, educacionais e espirituais que o branco me deu a vida toda, sabe? Não tem como, gente. A gente precisa pensar sobre isso. É muito sério. É muito sério. Então, por que a gente não deve acreditar, aderir ao cristianismo, ao islamismo, qualquer outra religião do opressor? Porque tudo isso vai nos afastar desse caminho de liberdade. Entendeu? E quando você vê as discussões dos pretos que são do continente, dos africanos que são do continente, você vê bem isso, sabe? Aqueles que são cristianizados, eles não conseguem romper com a branquidade, sabe? Aí rompe com uma coisa, mas fica preso a outra, porque a cristianização é isso. Dificilmente você vai ver um irmão da sua igreja branco como seu inimigo. Você vai sempre vê-lo como amigo, mesmo ele sendo racista. Se ele for racista, se ele fizer uma atitude racista com você, você vai ter na cabeça que tem que perdoar. Sabe? Uma série de coisas que você precisa rever. A narrativa do cristianismo, ela não nos aproxima da nossa base ancestral, sabe? Pelo contrário, por mais que você diga que existam pessoas antes da colonização que são cristianizadas, sabe? Eu já vi muita gente defender isso, defender que religião não tem problema nenhum. Assim como eu já vi muito panafricanista defender a universidade. Sabe? Então a gente vai ficar nessa. Sim, eles lucram a nossa história, eles dizem que tudo que é do preto é ruim. E a gente compra. Sabe? A gente compra. Quantos de nós temos dificuldade de nos aproximarmos do culto aos ancestrais, do culto aos orixás? Né? Eu até consegui entrar num terreiro, minha irmã. Eu penei, porque eu era extremamente cristianizada. Eu não conseguia ver sentido, sabe? E hoje eu tô, sabe, aprendendo e me integrando, me integrando com a espiritualidade africana, viu? Pelo amor de Deus, não dizer que eu tô me integrando com branco, de jeito nenhum, né? Aprendendo, ouvindo, né? É engraçado que a gente ouvia muita música que falava dos orixás, a gente nem sabia o que era. Quando a gente curtia carnaval, que tinha aquele axé music que era de raiz mesmo, que eram os pretos cantando a nossa história, cantando a nossa espiritualidade, a gente não sabia que hoje é a bagaceira que é música para branco ouvir, né? Então, a narrativa do cristianismo, ela não nos aproxima de coisas pretas, ela nos aproxima daquilo que é branco. Então, do mesmo jeito que você rompe com... Não, nunca falei em línguas. Você não presta, André. Do mesmo jeito que você tem que romper com essa necessidade de se embranquecer na universidade. Do mesmo jeito que você tem que romper com a esquerda e com a direita. Do mesmo jeito que você tem que romper com relacionamentos afetivos com os brancos. A espiritualidade também tem que romper. Sabe? A gente não pode se empretecer só de um lado. Né? Um lado fica preto, o outro fica branco. A gente precisa ter certeza daquilo que a gente quer. Que se a gente realmente quer emancipação, se a gente quer realmente voltar para a África. É bem a letra de Favela Vive. É som de
de preto, de favelado, mas quando toca o branco lucra e o preto é algemado. Que coisa horrorosa, é desse jeito mesmo. É desse jeito mesmo. Sabe, você vê que tem o branco, ele se apropria do cristianismo. Se apropria não, ele usa o cristianismo para alienar o preto. O preto fica lá enfurnado na igreja ouvindo coisas que o afastam da liberdade, da emancipação. Mas eles mesmos já descobriram uma forma de lucrar com a nossa espiritualidade, né? Eu já soube de muitas ialorixás na Suíça ganhando dinheiro, entendeu? Com o nosso sagrado. Quem ensinou foi o preto. Ainda tem isso. Essa cristianidade faz com que a gente tenha esse negócio de a gente ama todo mundo, a gente abraça todo mundo. E não é por aí, gente. Os valores cristãos, eles nos afastam daquilo que realmente a gente precisa fazer, sabe? Nos afastam. Inclusive, eu soube que, nessa pesquisa que eu fiz, que a maioria dos tensionamentos no continente africano é justamente porque 45% é muçulmano e 40% é cristão. Então, existe muita briga entre cristãos e muçulmanos, né? E tudo isso nos afasta daquela união africana que a gente precisa, sabe? Porque a gente não tá na nossa base espiritual. A gente tá na base do colonizador, ou colonizador árabe, ou colonizador europeu, sabe? E a gente precisa começar a rever isso, que uma das formas de palmitagem é se render à espiritualidade branca, espiritualidade não, religiosidade, em vez de aderir, aprender a ter uma espiritualidade preta, uma espiritualidade que lhe aproxima do sagrado, que lhe aproxima dos seus ancestrais, que lhe ensina a cuidar dos seus e a cuidar da natureza e a ter essa relação afetiva com a natureza, a cuidar, não é isso? Que a gente se afastou demais, é uma das coisas também que nos faz, que nos embranqueceu muito, foi essa falta de relação com a natureza também, sabe? Nós criamos... Exatamente, Ricardo, por essa ingenuidade que Kemet caiu, é isso mesmo. Porque a gente fica nessa coisa de, vou abraçar, vou fazer acontecer, igual ao Baba King, né? Que fica nessa coisa de que não existe esse preconceito entre a gente, que orixá é para todo mundo, que a gente tem que abraçar todo mundo, dá até curso de Ifá para branco, sabe? É muito louco isso, porque a gente ainda não entendeu que todo o mal que a gente sofre vem deles. Todo o mal que a gente sofre é para que eles estejam bem, sabe? E por mais que eles usem o cristianismo para nos alienar, para nos colonizar, eles se apropriam do nosso sagrado para poder continuar tendo poder, sabe? Eu tava olhando nesse Baba King mesmo, um cara alemão, brancão, loiro, trouxe o filho para ser iniciado no terreiro de Baba King. Imagine quanto dinheiro não foi para esse homem vir para cá, coisa que muitos de nós não temos. Aí quer dizer, o sagrado, em vez de ser nosso, o segredo, o poder ser nosso, a gente dá para o branco, que já tem poder, sabe? É muito louco como a gente não entende isso, que a gente precisa fechar nossas coisas, e também que não é só você aprender a espiritualidade africana e absorver a espiritualidade africana, é fechar essa espiritualidade no nosso povo, é para nós, não é para o branco, sabe? Não é para o branco, a gente precisa entender isso, porque ainda tem esse negócio de que não... de que o orixá olha, gente, tem tanta colonização e cristianização dentro dos terreiros também, justamente por causa dessa integração com o branco, para você ver que como é ruim essa relação, como é ruim. E é uma coisa que eu não tenho medo de dizer, apesar de saber que eu tenho seguidores brancos, porque
Eu tô falando aqui, é o nome da página do Instagram, do Facebook e do YouTube, é Papo de Preto. Então, se a pessoa não gosta de ouvir, eu não posso fazer nada, porque é pro meu povo que eu tô falando, sabe? Então, a gente precisa entender isso também, que a gente não pode dar aquilo que é nosso para eles e que os terreiros precisam também se africanizar, porque a gente tem que ter espiritualidade e a gente tem que ter também essa sagacidade de não permitir que os brancos se implantem, entendeu? Implantem a sua cultura, a sua cristianização dentro dos nossos espaços. E o Urugu iniciado na espiritualidade africana. Ah, meu filho, você tá por fora. E quem quiser que vá falar alguma coisa. Recriação do cristianismo etíope. Eu não faço ideia do que você tá falando. Vamos pra frente, né? Quando você... Outro perigo do preto aderir à cristianização é porque ela é uma verdade de quem te oprime, sabe? É muito incoerente a gente falar de emancipação, de liberdade com uma base espiritual que não seja preta, que não seja africana. Você fica fazendo o tipo de Lupita Nyong'o, que faz 12 anos de escravidão, que é maltratada, que é estuprada, e na vida real se casa com o cara que fez o senhor dela. Sabe? Rapaz, quando eu vi essa foto, eu fiquei tão decepcionada. Eu achei tão bizarro a simbologia que aquilo tinha, né? Ela se relacionar com o cara branco que fez o personagem que estuprava ela no filme. Ah, mas ali é ficção. Gente, a gente tá falando daquilo que eles fizeram e fazem com a gente. Sabe? É a mesma coisa a de Queensland, né? Também. Que tem aquela relação preta. Será que esse povo não entende o que faz na ficção, não? Que tem uma ideia, sabe? Que tá passando uma ideia para as pessoas de relação preta, né? Você será o meu legado. E aí que acontece? Quando acaba o filme, a pessoa se casa e tem um filho com um branco. Pois é, Pri. Eu também não acreditei. Que eu saí pesquisando. Ah, meu filho, eu saí pesquisando quando eu fiz aquele post no Facebook sobre casais que são racializados, que todos os dois são pretos. Aí eu fui pesquisando todos os artistas que eu gosto pra ver quem era casado com preto. E quando eu vi o de Lupita Nyong'o com esse homem, aquele homem horroroso, eu disse, não acredito, não acredito, sabe? É tanto que na época que acabou Pantera Negra, todo mundo achava que ela ia ter uma relação com Bjorn, né? E menina, quando eu vi ela com esse cara, eu digo, não, gente, é muito triste. É a mesma coisa de saber que Jordan Peele é casada com uma mulher branca depois de escrever Corra, Nós, de dizer que nunca iria colocar um protagonista branco nos filmes dele, né? E também ele fez aquele vídeo, né? Que ele sai de uma palestra, uma fala, e ele sai cumprimentando todo mundo e cumprimenta os brancos de uma forma muito formal. E quando chega nos pretos faz aquela festa, pega na mão, bate barriga. Eu disse, gente, nem parece a mesma pessoa. Entendeu? Nem parece a mesma pessoa. Por quê? Porque a gente não tem ainda essa, como é que eu posso dizer, união entre teoria e prática, entre o discurso e a própria vida, sabe? É como eu chegar aqui e vim falar sobre isso, né? Sobre espiritualidade africana e me casar com um preto crente. Pense aí. É muito louco. A gente não sabe, assim, por que a gente precisa casar com preto.
Mas se ele não tá no mesmo objetivo que você, ele não quer o mesmo legado que você, não vale a pena também. É qualquer preto. Tem que ser um preto que ande junto com você, para que vai construir algo com você. Sabe? Então, é a mesma coisa de você querer ser pan-africano para poder unir todos os pretos num continente e tal, e que tem esses valores africanos e se encher de ocidentalização, sabe? Se encher de cristianismo, se encher de teorias brancas nas universidades, se encher de esquerdismo, marxismo e companhia. Tá? É muito louco. Muito louco. Eu vou falar igual a ele. Está amarrado eu casar com um branco da Universal. É branco ainda da Universal. Olha, eu tenho uma amiga amicíssima que é da Igreja Universal. E ela, até pra ela, quando a gente senta e conversa, eu falo de orixá, eu falo... Jonathan, que bom te ver aqui. Primeira vez, né? Que massa. Aí quando eu falo pra ela, ela aceita. Inclusive, quando ela vai me dar conselho, ela diz assim, se apegue com seus orixás. Eu acho aquilo tão massa. Porque ela não, em nenhum momento ela pensa na possibilidade de me dizer que tá errado. Que ela me conhece. Sabe? Ela me conhece, ela sabe que quando eu acredito mesmo. E eu passei muito tempo me embranquecendo, me cristianizando, e agora eu estou fazendo esse caminho de volta. Porque é importante para nós, sabe? E é honrar a nossa ancestralidade. Você é um dos motivos pelo qual você precisa deixar essa cristianização de lado e começar a se alimentar de coisas pretas, de espiritualidade preta. É honrar os seus ancestrais, as pessoas que morreram antes de você, que lutaram, sabe? Para manter esse legado. Olhe as cerimônias que existiam antigamente naquele filme Raízes, né? Aquelas cerimônias, aqueles rituais que existiam antigamente, que ainda existem em algumas partes da África, mas são poucos, porque as pessoas têm medo ou vergonha de cultuar os seus ancestrais, de cultuar os orixás, por causa dessa cristianização. Uma coisa que a gente precisa fechar é que se voltar para a espiritualidade africana e rejeitar a religiosidade ocidental é poder. Uma das coisas que a gente precisa para ter poder, porque é disso que a gente está falando, de um poder africano, de uma África forte, soberana, independente. Uma das coisas é essa, e que é muito séria. A gente precisa se alimentar de uma espiritualidade que seja nossa, sabe? Enquanto a gente ficar flertando com a religiosidade dos nossos opressores, vai ser difícil a gente se libertar. Vai ser muito difícil. Todos os nossos valores, toda a nossa cultura, toda a nossa educação, política, tudo que nos envolve precisa ser africano e da África pré-colonial. Não é essa África colonizada pelos árabes ou pelo Ocidente, sabe? A gente precisa fechar isso na mente. Se a gente quer poder, o mesmo poder que os judeus têm, porque eles têm a religiosidade deles, o mesmo poder que os chineses têm, que os japoneses têm. Se a gente quer poder para se livrar da opressão, para ter poder de enfrentamento, de imposição daquilo que é nosso, a gente precisa ter uma espiritualidade que é nossa também. Sabe? A gente precisa... É disso que eu queria falar hoje, que é importante. Se a gente quer nacionalismo preto, se a gente quer se empretecer, se a gente quer união entre os nossos, é preciso que a gente foque nas nossas coisas, sabe? Eita, falta 28 segundos. Então, prestem bem atenção nisso. A gente precisa, para ter poder, focar na nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade é africana e ela
não é baseada no cristianismo nem no islamismo. Ela é culto aos ancestrais, culto aos orixás, às entidades espirituais que cuidam da gente.